eu achei interessante que você fez um inventário de vários pontos aí que mostram a ligação entre o PT, as esquerdas, né, e o crime. É bom lembrar o seguinte, que em relação especificamente ao Comando Vermelho, existe mais do que isso, existe uma história compartilhada, uma história em comum. Algumas fontes retratam o surgimento do Comando Vermelho por meio de uma fusão, uma aproximação que traficantes normais, que bandidos normais tiveram com guerrilheiros no presídio de Ilha Grande. Existem algumas fontes que tratam desse assunto. Eu não sei confirmar até que ponto essa tese historiográfica é verdadeira ou falsa. Enfim, existe muita discussão a respeito disso. Então seria difícil cravar aqui, mas há fontes historiográficas que fazem essa relação. Qual seria essa relação? A gente sabe que no período do governo militar, as pessoas eram presas, né? Guerrilheiros eram presos. Em geral, pessoas que se entendiam ser ligados a serviços secretos estrangeiros, com Cuba, né, militantes que estavam participando da guerrilha e coisas do tipo. E essas pessoas eram presas e havia um presídio em que elas compartilharam o mesmo ambiente com bandidos comuns. E o que aconteceu nesse presídio, segundo essa versão historiográfica? Passou-se conhecimento, né, de organização, de uma gestão criminosa que passou dos guerrilheiros para os bandidos comuns, que por sua vez, a partir daí, fundaram o Comando Vermelho, e a designação Comando Vermelho não é gratuito, não é vermelho de sangue, é vermelho ideológico. E criaram o Comando Vermelho com uma pegada que depois seria até repetida pelo PCC, como uma coisa assim de defesa do bandido, de defesa do criminoso, entendendo que o criminoso é uma espécie de elemento revolucionário da sociedade e tal. Eles criaram isso aí. E a partir daí, aqueles primeiros caras, tipo Escadinha, depois sabe quem é o Escadinha, né? Que fez uma fuga cinematográfica do presídio, foi um dos comandantes do Comando Vermelho no início. Tinha um outro cara também, nossa, que foi um mais conhecido, que acho que era professor alguma coisa, tipo, era professor, não sei se era o Escadinha que era professor, era um outro cara. Enfim, algumas lideranças daquele período inicial, que tiveram contato com esses guerrilheiros. E que aprenderam dos guerrilheiros a organizar-se, inclusive politicamente. Isso se tornou uma força político-criminal do Brasil. E depois esse modelo foi sendo repetido e copiado por várias outras facções, entre as quais o PCC. Então, assim, isso mostra que na origem do problema do tráfico no Brasil, você tem o dedo da esquerda. Isso é uma coisa muito séria, muito grave. E a esquerda, partindo de teses sociológicas, de certas leituras políticas, chega a ponto de sim de fazer defesa de criminoso. A esquerda faz defesa de criminoso no Brasil. Por quê? Porque a esquerda entende que a criminalidade é uma espécie de função social de um sistema econômico falho, etc, etc. E isso faz, naturalmente, com que você retire uma parte da responsabilidade que o criminoso tem. Porque, óbvio, se você entende que a atitude do criminoso parte tão somente de uma atitude individual, se você o concebe como um indivíduo que burlou a legislação e que teria vários motivos para não fazê-lo, até porque o povo, em essência, e a maior parte do povo, não é bandido. O povo está trabalhando, o povo se vira, mesmo em condições precaríssimas. Você vai numa favela, numa comunidade qualquer, 99% do povo que está lá está trabalhando, as pessoas estão trabalhando, não estão em serviços criminosos. Elas estão vendendo pipoca no meio da rua, elas estão trabalhando ali como dá, elas eventualmente são Uber ou faz algum serviço, né, mais simples, ou está num bico. Enfim, as pessoas estão se virando, elas estão trabalhando, as pessoas pobres trabalham, elas não estão roubando, elas não estão traficando. Mas você tem uma minoria que é seduzida pela promessa de ganhos materiais imediatos do tráfico, de prestígio, de poder que o tráfico dá, e entra no tráfico, e você cria toda a lógica do tráfico. Ora, se você considera que isso é simplesmente um derivativo de um problema macroeconômico do capitalismo ou da sociedade desigual ou como seja, o que se está fazendo é tirar a responsabilidade individual dessas pessoas e jogar essa responsabilidade para grandes estruturas sociais. Então, o combate ao crime, de acordo com esse pensamento, se torna combater essas estruturas sociais. Então, vamos transformar as estruturas sociais, se a gente resolver a estrutura social. Até aí, beleza, eu acho que, óbvio, que existe uma certa correlação entre desigualdade, problemas econômicos e crime. Essa correlação existe. Só que quando a correlação é avançada para tirar a responsabilidade individual, o que se vê na prática
é uma leniência que quase desemboca numa defesa do criminoso. E isso acontece com as esquerdas. E não é à toa que a sensibilidade conservadora, do senso comum do brasileiro, enxerga sempre no cara de esquerda, no cara que está lá defendendo direitos humanos, no cara que está preocupado com a condição do preso e tal, uma hipocrisia, uma descaração, uma falta de moralidade. Por quê? Porque ele faz isso com o preso, mas ele não faz isso com a população comum. Então a população comum que é vítima do preso, que é vítima do traficante, que é vítima de um regime de verdadeira exceção, um regime que se estabelece nessas comunidades, fica inerme, porque não tem, porque a grande parte da esquerda tem uma retórica antipolícia, uma retórica antipresídio, uma retórica que no fundo, como eu disse, é uma leniência com o criminoso, e acaba que o resto da população fica inerme, fica indefesa diante disso. E é por isso que essa população também vota em candidatos que têm uma pegada forte com segurança pública, em muitos delegados que são eleitos aí em tudo que é lugar, e a gente vê, né, em apresentadores de televisão que eventualmente fazem discursos mais fortes contra o crime. A população mais pobre vota em peso em candidatos como esse. Não é à toa. As pessoas veem o que está acontecendo. Elas se percebem como vítimas e sentem que uma abordagem mais dura contra a criminalidade é a abordagem correta. Ora, quando vem um governo petista, o que a gente vê? Quando vem um governo de esquerda, essa abordagem mais dura, ela some. Então começa a aparecer todos esses fatos que o Jota elencou. Então você diminui o orçamento do combate à criminalidade. Quando vem uma pauta mais dura no combate ao crime, né, o PT e os partidos de esquerda são contrários, tentam vetar, tentam tirar de pauta. Né? Quando vem a questão do presídio, a atenção é pelas condições humanas que o preso deve ter. Eu não sou um facínora. Eu não quero que o preso seja espancado ali dentro, seja torturado na cadeia. Não se trata disso. Eu acho que tem que ter um olhar assim. Pô, a pessoa está presa, ela está sob custódia do Estado. Então é necessário garantir a vida dela, a segurança, a rigidez física, beleza. Só que a intensidade dessa preocupação nas esquerdas revela uma despreocupação, uma negligência em relação às vítimas dos bandidos. E isso a direita aponta, e são fatos e fatos e fatos que se empilham diante disso. Então a grande verdade é que a gente pode aqui cravar, mesmo que nós trocamos um país onde o presidente lá tinha, que era o Bolsonaro, tinha relações suspeitas com milicianos, hipotéticas, beleza, não quero ser processado, mas tinha relações suspeitas com milicianos, para um partido que tem relações suspeitas com o tráfico. Então nós estamos nessa situação. Meio que o Brasil é, nesses termos, uma grande analogia com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que é dominado ou por milicianos ou por traficantes. Então nós estamos na mesma situação. A gente precisa sair disso urgentemente, não é não, Jota? Perfeito, Ricardo. Eu gostei muito da tua contribuição, principalmente quando tu falas dessa responsabilidade, né, dessa perda da responsabilidade, esse senso de olhar sempre para o cidadão como alguém vulnerável a uma superestrutura irretocável. Né? Então a gente tem duas possibilidades diante dessa análise do professor. Né? Quando a gente olha coloca toda a culpabilidade da existência do crime nessa superestrutura. Primeiro porque ela é inalcançável. Então parte daí, a única solução é aquela dos teóricos de gabinete, dos acadêmicos, que ficam fazendo uma masturbação mental cíclica, que não chega em lugar nenhum, que não consegue sequer se aproximar do diálogo com a própria população que eles dizem defender. Então, eu fico na minha sala, no meu ar-condicionado, dentro da universidade, dizendo como eu devo me preocupar com as pessoas mais pobres, mas em contrapartida, as pessoas mais pobres optam, em uma das poucas formas de manifestação política delas, quando tem o poder de exercê-las, acabam optando por políticos mais conservadores, ligados à pauta de segurança pública e que buscam enfrentar o crime de frente. Então tem essa contradição que é muito bacana a gente analisar, né?